se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Mito do anjo protetor de Sobradinho. No coração da pequena cidade de Sobradinho, onde o vento sussurrava segredos através das árvores retorcidas, havia um mito que atravessava gerações. Diziam que um anjo protetor rondava as ruas desertas à noite, suas asas negras como a escuridão que engolia a luz dos postes. Ninguém sabia ao certo quando a lenda começou, mas todos conheciam histórias de pessoas que desapareceram depois de avistarem sua figura sombria. O anjo era descrito como uma entidade imponente, com olhos brilhantes como brasas e um sorriso que prometia mais dor do que salvação. A cidade parecia viver em um constante estado de tensão. As crianças eram advertidas a não saírem de casa após o pôr do sol, e até mesmo os adultos evitavam caminhar sozinhos pelas vielas estreitas. Aqueles que se atreviam a desafiar a tradição muitas vezes retornavam mudos, com expressões vazias e corpos tremendo incontrolavelmente. Alguns nunca voltavam. Os moradores acreditavam que o anjo escolhia suas vítimas com base em pecados cometidos ou segredos escondidos. Ele era tanto juiz quanto carrasco. No centro da cidade, erguia-se uma igreja abandonada, cujas janelas quebradas deixavam entrar apenas fragmentos de luz. Era ali que diziam ser o covil do anjo. À noite, os sons ecoavam pela construção decadente, passos arrastados, risos baixos e gritos abafados. Muitos juravam ter visto sombras dançando nas paredes externas, formas distorcidas que lembravam asas gigantescas. A igreja tornou-se um ponto proibido, cercado por lendas urbanas e medo coletivo. Uma jovem chamada Clara decidiu enfrentar o mito. Cansada das histórias que assombravam sua infância, ela resolveu investigar a verdade por trás do anjo protetor. Armada apenas com uma lanterna e uma câmera antiga, ela adentrou a igreja certa noite, ignorando os avisos dos vizinhos. O ar dentro do local era denso, carregado de um cheiro metálico que fazia seu estômago revirar. Ela filmava tudo, determinada a capturar qualquer prova que pudesse desmascarar a lenda. Enquanto explorava o interior da igreja, Clara começou a ouvir vozes. Eram sussurros indistintos que pareciam vir de todas as direções, envolvendo-a em uma teia de paranoia. Ela tentou manter a calma, mas cada passo ecoava como um trovão, alertando qualquer presença sobre sua invasão. Foi então que ela viu uma silhueta alta e esguia parada no altar, suas asas projetando sombras grotescas nas paredes. O anjo a encarava com olhos flamejantes, seu sorriso largo revelando dentes afiados como navalhas. Clara recuou lentamente, apertando a câmera contra o peito enquanto tentava processar o que via. O anjo moveu-se com uma graça assustadora, cada gesto calculado e deliberado. Ele falou, sua voz reverberando como um coro distorcido. "Você veio me procurar", disse ele, inclinando a cabeça. "Mas eu já estava aqui." Antes que Clara pudesse reagir, a criatura estendeu uma mão ossuda e tocou sua testa. Uma dor lancinante percorreu seu corpo, e sua visão escureceu. Quando Clara acordou, estava de volta à entrada da igreja, a câmera ainda em suas mãos. Confusa e exausta, ela assistiu às imagens gravadas durante a noite. No vídeo, havia apenas estática e sombras indistintas, exceto por um breve momento em que uma figura alada apareceu no canto da tela, observando-a com olhos brilhantes. Desde então, Clara nunca mais foi a mesma. Ela passou a evitar espelhos, pois sempre sentia que algo a observava através deles. E, nas noites mais escuras, podia jurar ouvir asas batendo suavemente fora de sua janela. O mito do anjo protetor de Sobradinho continuou a crescer, alimentado pelo desaparecimento de Clara semanas depois. Dizem que quem assiste ao vídeo que ela gravou sente uma presença desconhecida ao seu lado, como se o anjo tivesse encontrado uma nova maneira de se manifestar. A igreja permanece abandonada, mas agora é cercada por flores frescas deixadas pelos moradores, uma oferenda para aplacar a ira da entidade. Afinal, ninguém quer ser o próximo escolhido. A partir da noite em que Clara desapareceu, a cidade de Sobradinho mergulhou em um silêncio opressor. As pessoas evitavam falar sobre o anjo protetor, mas o medo era palpável. As ruas antes movimentadas agora pareciam desertas, e as crianças cochichavam sobre o vídeo amaldiçoado durante o recreio.
Diziam que quem assistia ao vídeo ouvia sussurros no meio da noite, vozes que prometiam revelar segredos sombrios escondidos no fundo da alma. Alguns juravam que essas vozes pertenciam às vítimas do anjo. Uma semana após o sumiço de Clara, outro morador desapareceu. Desta vez, foi um homem chamado João, conhecido por sua bravata e desdém pelas superstições locais. Ele havia zombado do mito em público, declarando que não acreditava em fantasmas ou anjos vingativos. Certa noite, João foi visto entrando na igreja abandonada, segurando uma garrafa de bebida e rindo alto. Na manhã seguinte, sua bicicleta foi encontrada caída na entrada da igreja, mas não havia sinais dele. Os moradores começaram a notar mudanças sutis na cidade. As plantas murchavam sem explicação, e os animais domésticos fugiam de casa, como se pressentissem algo terrível no ar. Algumas pessoas relataram ver sombras humanas pairando nas janelas de suas casas, mesmo quando estavam sozinhas. Outros afirmavam ouvir asas batendo nos telhados durante a madrugada. O medo tornou-se uma presença constante, como uma névoa que envolvia Sobradinho. Um grupo de jovens, movidos pela curiosidade e desespero, decidiu investigar a igreja novamente. Eles levaram lanternas, câmeras e gravadores, determinados a encontrar respostas. Ao chegarem ao local, perceberam que as portas estavam entreabertas, como se convidassem sua entrada. O ar estava gelado, e um cheiro de enxofre impregnava o ambiente. Eles hesitaram, mas a adrenalina os empurrou para dentro. Dentro da igreja, eles encontraram marcas estranhas no chão, como símbolos antigos desenhados com cinzas. As paredes estavam cobertas de escrituras rabiscadas em tinta preta, algumas delas em línguas desconhecidas. Enquanto exploravam o local, um dos jovens tropeçou em algo macio. Era o corpo de João, seus olhos vidrados e sua boca aberta em um grito silencioso. Seu rosto estava coberto de arranhões, como se ele tivesse tentado arrancar algo de si mesmo. Antes que pudessem reagir, as portas da igreja bateram com força, prendendo-os lá dentro. As velas que haviam trazido começaram a apagar uma a uma, mergulhando o espaço na escuridão. Eles ouviram passos pesados ecoando pelo salão, acompanhados por uma risada baixa e gutural. Um dos jovens gritou ao sentir algo frio e pegajoso agarrar seu tornozelo, puxando-o para o chão. Os sobreviventes conseguiram escapar, mas pagaram um preço alto. Um deles ficou paralisado, incapaz de falar ou mover os membros. Outro desenvolveu insônia severa, alegando que o anjo visitava seu quarto todas as noites. O último membro do grupo desapareceu poucos dias depois, deixando para trás apenas sua câmera, cujo cartão de memória continha apenas uma frase repetida infinitamente: "Ele está vindo". As histórias sobre o anjo protetor começaram a mudar. Não era mais apenas uma lenda, agora, era uma ameaça real e tangível. Os moradores de Sobradinho passaram a realizar rituais improvisados para proteger suas casas, pendurando crucifixos invertidos e salpicando água benta nas portas. No entanto, essas medidas pareciam inúteis contra a presença crescente do anjo. Ele não era mais apenas uma sombra nas ruas, ele estava em toda parte. Uma mulher idosa chamada Dona Maria afirmava ter conversado com um anjo em sonhos. Ele lhe contou que havia sido enviado para punir os habitantes de Sobradinho por seus pecados ocultos. "Todos vocês têm sangue nas mãos", disse ele, sua voz ecoando como trovões em sua mente. "Eu sou o guardião, mas também sou o juiz." Dona Maria despertou com marcas vermelhas em seu pescoço, como se mãos invisíveis a tivessem estrangulado. Outros começaram a relatar sonhos semelhantes. O anjo aparecia para eles em momentos de vulnerabilidade, expondo segredos que pensavam estar enterrados para sempre. Uma jovem confessou ter matado seu próprio irmão em um acidente de carro anos atrás, enquanto um fazendeiro admitiu ter envenenado seu sócio para ficar com a terra. Essas confissões eram seguidas por desaparecimentos repentinos, como se o anjo estivesse marcando suas vítimas. Um padre de uma cidade vizinha foi chamado para investigar os eventos. Padre Augusto era conhecido por sua fé inabalável e habilidades em exorcismos. Ele chegou a Sobradinho com uma Bíblia e um rosário, pronto para confrontar o mal. Durante sua primeira noite na cidade, ele realizou uma missa na igreja abandonada, rezando por paz e redenção. No entanto,
Enquanto ele lia as Escrituras, as páginas de sua Bíblia começaram a queimar, transformando-se em cinzas em suas mãos. Padre Augusto decidiu ficar na igreja para vigiar o local. Ele montou uma tenda improvisada no altar, iluminada por velas abençoadas. Durante a madrugada, ele ouviu vozes sussurrando seu nome, vindas de todos os cantos. Ele resistiu, mantendo sua posição firme. Mas, ao amanhecer, ele foi encontrado inconsciente, com marcas de garras em suas costas. Quando acordou, ele murmurou apenas uma palavra: inútil. Os moradores começaram a abandonar Sobradinho, vendendo suas casas por preços irrisórios ou simplesmente fugindo sem olhar para trás. A cidade outrora vibrante tornou-se um fantasma de si mesma, com ruas vazias e lojas fechadas. Apenas alguns poucos permaneceram, aqueles que não tinham para onde ir ou que acreditavam ser impossível escapar do anjo. Eles viviam em constante terror, esperando sua vez de serem escolhidos. Entre os poucos que permaneceram estava um homem chamado Elias, um carpinteiro solitário que sempre viveu à margem da sociedade. Ele era conhecido por sua natureza taciturna e sua habilidade de criar objetos intrincados com madeira. Após o desaparecimento de tantos vizinhos, Elias começou a sentir uma presença constante em sua casa, como se fosse observado por olhos invisíveis. Ele tentou ignorar, mas o peso do medo consumia. Certa noite, Elias teve um sonho vívido. O anjo apareceu para ele, suas asas negras envolvendo o quarto como uma mortalha. Ele ofereceu um pacto: em troca de sua lealdade absoluta, Elias seria poupado da morte. Tudo o que ele precisava fazer era entregar outras almas ao anjo, convencendo-as a entrar na igreja abandonada. Elias acordou banhado em suor, dividido entre o horror e a tentação. Nos dias seguintes, Elias começou a espalhar rumores pela cidade. Ele contou aos poucos moradores remanescentes que havia encontrado uma maneira de se proteger do anjo, mas que exigia sacrifício. Ele os instruiu a irem à igreja à meia-noite, prometendo que lá encontrariam respostas. Alguns resistiram, mas outros, desesperados, seguiram suas instruções. Cada pessoa que entrava na igreja desaparecia, e Elias sentia o peso de sua culpa crescendo. Mas o pacto tinha um preço. O anjo começou a aparecer para Elias regularmente, não apenas em sonhos, mas em vislumbres durante o dia. Ele via o anjo refletido em poças d'água, em espelhos rachados e até mesmo em suas próprias criações de madeira. A cada aparição, o anjo parecia mais próximo, mais real. Elias percebeu que estava sendo consumido por sua própria barganha. Desesperado, Elias decidiu quebrar o pacto. Ele construiu uma grande cruz de madeira e a colocou no centro de sua casa, cercando-a com velas e orações. Durante a noite, o anjo apareceu, furioso. Suas asas batiam com tanta força que as paredes tremiam, e seus olhos brilhavam com uma fúria infernal. Você ousa me desafiar, rugiu ele, sua voz ecoando como trovões. Elias resistiu, recitando orações e implorando por misericórdia. Por um momento, pareceu que o anjo hesitava, como se enfraquecido pela fé renovada de Elias. Mas então, com um grito ensurdecedor, o anjo avançou, suas garras perfurando o peito de Elias. O carpinteiro caiu no chão, seu sangue formando um padrão estranho no chão, um símbolo que parecia pulsar com vida própria. Na manhã seguinte, a casa de Elias estava vazia, exceto pela cruz de madeira, agora coberta de marcas negras. Os poucos moradores restantes decidiram que era hora de abandonar Sobradinho de uma vez por todas. Eles partiram em silêncio, deixando para trás uma cidade tomada pelo mal. Anos se passaram desde que Sobradinho foi abandonada. A cidade tornou-se uma lenda urbana, mencionada apenas em sussurros. Aqueles que ousavam visitá-la relatavam fenômenos inexplicáveis, luzes piscando nas janelas da igreja, vozes ecoando nas ruas desertas e sombras que se moviam sem origem aparente. O mito do anjo protetor continuava vivo, alimentado por histórias de terror e desaparecimentos inexplicáveis. Um grupo de estudantes universitários, fascinados pelo caso, decidiu investigar a cidade. Eles documentaram tudo em vídeos, entrevistando moradores das cidades vizinhas e explorando as ruínas de Sobradinho. Durante a noite, eles acamparam na igreja abandonada, determinados a capturar evidências paranormais. No entanto, ao amanhecer, 2 deles desapareceram sem deixar vestígios.
Os vídeos gravados pelos estudantes foram publicados online, ganhando milhões de visualizações. Entre as imagens granuladas e os sons distorcidos, era possível ver brevemente uma figura alada observando de longe. Os comentários dos espectadores eram repletos de relatos de experiências assustadoras. Pessoas afirmavam que suas telas piscavam durante a noite, exibindo imagens da igreja, e outras juravam ouvir sussurros vindo de seus dispositivos. Hoje, Sobradinho é considerada um lugar amaldiçoado, um ponto de convergência para aqueles que buscam desafiar o sobrenatural. Dizem que o anjo ainda guarda a cidade, esperando pacientemente por novas vítimas. Ele não é mais apenas um mito, ele é uma entidade viva, alimentada pelo medo e pela culpa daqueles que ousam invadir seu território. Alguns acreditam que o anjo pode ser derrotado, mas ninguém sabe como. Outros dizem que ele é imortal, uma força primordial que existe desde o início dos tempos. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: o legado do anjo protetor de Sobradinho é eterno, uma cicatriz sombria na história da humanidade. A igreja continua de pé, embora suas paredes estejam cobertas de musgo e suas janelas estejam completamente quebradas. À noite, as sombras dentro dela parecem se mover, dançando ao som de risos distantes. Quem se aproxima demais corre o risco de nunca mais sair. O anjo ainda escolhe suas vítimas, uma a uma, garantindo que sua lenda nunca seja esquecida. E assim, o ciclo continua. Novos curiosos são atraídos pela promessa de respostas, mas acabam se tornando parte da história. O mito do anjo protetor de Sobradinho é mais do que uma lenda, é um aviso. Um lembrete de que há forças neste mundo que não devem ser perturbadas. Se chegou até aqui, nos diga, mas e você? Já ouviu falar de algo parecido? Conhece alguma história de lugares abandonados onde o mal parece habitar? Compartilhe nos comentários abaixo. Quem sabe sua experiência não ajuda a desvendar mais mistérios sobre o anjo protetor de Sobradinho. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Até a próxima!